Aê, Shalom! Ótimo dia para nós! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos para a leitura de Levítico, capítulo 23. Pega sua Bíblia, seu marca-texto, sua caneta. Bora lá se preparar para a leitura de hoje e ver o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar agradecendo por esse dia que começamos, pela noite que tivemos, pelo cuidado do Pai conosco em todo o tempo. Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor cuida de nós. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos, por teus anjos acampados ao nosso redor. Obrigada por cuidar de nós, pela tua fidelidade, pela tua companhia, pelo teu sustento. Obrigada, Pai. Obrigada porque enquanto dormíamos, o Senhor cuidava de nós. E também no dia que se inicia, o Senhor cuidará de nós. Essa certeza de que não estamos sozinhos nos tranquiliza, nos traz segurança. Sabemos em quem nós podemos confiar e com quem contar. Tu és lindo, maravilhoso, te amamos, te adoramos, te exaltamos e declaramos que só o Senhor é Deus, o nosso Senhor e Salvador suficiente. Seja exaltado em nós e através de nós. É a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus. Bora então? Levítico capítulo 23 diz assim para nós: as festas religiosas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes, quando o povo se reúne para adorar o Senhor. Vocês têm 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Estou marcando aqui, sublinhando, peraí. Continuando, não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado a Deus, o Senhor. Versículo 4. São estas as festas religiosas, quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma destas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês, começa a festa dos pães sem fermento, em honra de Deus, o Senhor. Durante os 7 dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento e no 7º dia reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia que vem depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresentem ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada um carneirinho de 1 ano sem defeito. E apresentem como oferta de alimento 2 quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida 1 litro de vinho. Não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Deixa eu marcar aqui. Marquei a do sábado. A festa da Páscoa.
que começa ao pôr do sol do dia 14 do primeiro mês. A festa dos pães sem fermento, que é a mesma que a festa dos pães asmos. Durante os 7 dias, o pão é sem fermento. No primeiro dia da festa, ninguém trabalha. No 7º dia, adoram a Deus. E aí, nesse dia, ninguém trabalha. Agora, cadê a festa aqui? A festa da primeira colheita. Fizerem a primeira colheita de trigo. Ok. Agora, versículo 15. Contem 7 semanas a partir do dia em que oferecem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que ofereceram esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta da colheita de cereais. A cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Olha, da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, um touro novo e 2 carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados e 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos junto com os pães como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Versículo 21. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar e todos se reunirão para adorar a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor repete novamente, porque ele já tinha falado no capítulo aqui que a gente leu, né? Tô tentando achar qual foi aqui. Tá bom. Continuando, versículo 23. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: o dia 1º do 7º mês é um dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombetas, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Versículo 26. O Senhor Deus disse a Moisés: o dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Dia de Yom Kippur, dia do perdão. Nesse dia ninguém deverá comer nada e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo.
E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a esta lei para sempre. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, esse será considerado um dia sagrado de descanso, e nele ninguém deverá comer nada, um dia de jejum. Versículo 33, a festa das barracas, festa dos tabernáculos. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do 7º mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa em honra de Deus, o Senhor, durará 7 dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos 7 dias da festa apresentem a Deus o Senhor ofertas de alimento. No 8º dia, todos se reunirão para adorar a Deus e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e nele ninguém trabalhará. São estas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimento, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Além dos sábados, que serão guardados em honra de Deus, o Senhor, façam também essas festas e apresentem essas ofertas, além das ofertas de costume, das ofertas para pagar promessas e das ofertas que são apresentadas por vontade própria ao Senhor. Versículo 39. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia, o povo colherá frutas das melhores árvores. Colherá fruta das melhores árvores. Cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas. Durante 7 dias todos farão uma festa em honra do Senhor, o Deus de vocês. E para sempre, no 7º mês de cada ano, o povo fará essa festa de 7 dias. Durante os 7 dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas quando os tirou do Egito. Deus fez com que o povo morasse em barracas quando os tirou do Egito, para que os descendentes lembrem sempre. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Deixa eu marcar isso aqui. Versículo 44 e último. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus, o Senhor. Pai, nós queremos agradecer porque tudo que o Senhor deixa para nós é com o intuito de nós termos o conhecimento, um aprendizado e absorvermos mesmo um novo nível de maturidade em Ti. Obrigada por esse acesso, por essa liberdade. E nós agradecemos pela Tua presença em nosso meio. Espírito Santo de Deus, conduza-nos em todo o tempo para que venhamos a aprender conforme a Sua orientação. Em nome de Jesus, amém. Ouvimos bem aqui sobre as festas que nós temos o costume de praticar também em nossa igreja, né? E vamos ver o nosso comentário do capítulo 23. Ele diz assim:
chegamos ao calendário do extraordinário. O capítulo 23 é um dos mais fascinantes, porque mostra que Deus não quer apenas ser o dono da sua alma, Ele quer ser o dono da sua agenda. Nesse capítulo, ele estabelece as 7 festas do Senhor. Moadim, tempos determinados. Primeiro ensinamento para nós. Cadê? O Deus que organiza a nossa alegria. O foco deve ser que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Versículo 4 ao 44 fala que as festas são ensaios. Cada festa aponta para algo que Jesus fez ou fará. A festa da Páscoa, Jesus, o Cordeiro. A festa das primícias, que foi a festa da colheita, Jesus, o primeiro a ressuscitar. A festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Tabernáculos, Deus morando conosco para sempre. O pão diário. O calendário de Deus é profético. Ele não faz nada ao acaso. Se você se sente com a vida bagunçada, entregue o seu calendário a Ele. A festa das cabanas, que foi do versículo 33 ao 43, que é a festa dos tabernáculos, o povo deveria morar em tendas por 7 dias. Mesmo quando prosperamos, não podemos esquecer da nossa dependência de Deus. As cabanas lembram que somos passageiros aqui e que a nossa segurança real não está em paredes de tijolos, mas na presença de Deus. Uau! Muitas dessas festas exigiam celebração. Isso aqui fica para nós como a convocação da alegria. Deus ordena que o seu povo seja alegre. O cristianismo não é um funeral, é uma festa de gratidão por tudo que Ele já fez. E a nossa frase para essa live de hoje: Deus não é apenas o dono do nosso destino, Ele é o dono do nosso tempo. Quando você alinha sua agenda com os ciclos de Deus, o extraordinário deixa de ser um evento e passa a ser o seu ritmo de vida, constantemente vivendo o extraordinário do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que bom saber que Ele é o dono de tudo. E eu espero que também seja a sua vontade, o seu desejo, alinhar os meus desejos, os meus planos, a minha agenda, no caso a palavra usada aqui, com o ciclo de Deus, com a agenda de Deus, com o propósito dele para mim. Como nós sabemos, a vontade do Senhor, ela é perfeita. Ela é agradável, muito melhor do que a gente pode imaginar. Então, que a vontade dele se cumpra em nossas vidas com liberdade, em nome de Jesus. E o nosso maná diário, maravilhoso, como sempre, nos dando uma palavra viva e tão atual. Hoje é o capítulo 51 e diz assim: ilumina a minha escuridão. A base está em Mateus 21, de 12 ao 13. E diz assim a frase principal: a luz pode ser agressiva e causar incômodo, mas transforma completamente o cenário obscuro. E o texto, a parte que eu quero compartilhar com vocês, diz assim: acredite, esta não é uma história distante das nossas vidas. Naquela época, o templo era feito de paredes de pedra. Hoje, nós somos o templo, porque o Senhor habita em nossos corações. Você pode ter boas intenções, mas pode ser que no seu interior você tenha permitido que a religiosidade tome conta da sua rotina, acrescentando costumes,
relativizando princípios inegociáveis e deixando de lado o que realmente importa: cumprir a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Qual é a mesa que Jesus precisa virar na sua vida? Ele deseja transformar a sua vida, ainda que isso o tire da sua zona de conforto. Ele quer o seu coração por completo. Permita que Jesus retire tudo aquilo que tenta negociar o nosso propósito de segui-lo. Que isso seja um rema para a sua vida, que realmente venha como uma direção. Se o Senhor tocou em alguma área que precisa ser virada a mesa e entregar por completa direção ao Senhor, que assim seja, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, abençoe a tua família, a tua casa, teu final de semana. Segunda estaremos juntos, se Deus quiser. E assim que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Obrigada pela sua companhia. Escreve aí nos comentários o que chamou sua atenção nesse capítulo, ou o que você tem percebido com a leitura de Levítico. Logo, logo estamos encerrando. Capítulo Levítico, acho que acaba no 27. Isso aí, durante essa semana que começará, encerraremos Levítico. Acho que vai acabar junto com o mês, quase junto com o mês. Vai não, né? Vai começar no inicinho de março. E aí a gente vai começar Deuteronômio, se prepare, tá? E compartilha, convida outras pessoas para estar conosco, para estar aprendendo junto com a gente. Uma leitura compartilhada, onde eu e você aprendemos juntos aqui. Deus te abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau.